Boa noite, pessoal. Nosso grupo, nós vamos falar sobre ondas luminosas e fenômenos ondulatórios. Nosso grupo é representado por Abdo, que no caso sou eu, Matheus Vinícius, Renata Ribeiro, Stephanie Dias e nosso querido Thiago Sampaio. Bem, eu vou falar sobre ondas luminosas. Vamos trazer aqui algumas novidades para vocês, alguns cálculos, resoluções dos cálculos e algumas coisas que vocês não devem saber, que a gente não sabia e agora sabe também. Então, é isso aí. A gente vai falar sobre, eu vou falar no caso sobre ondas luminosas. O que são ondas luminosas? Ondas luminosas é uma onda transversal que se propaga através do tempo ou do espaço, levando energia e não matéria. Ela, como é uma onda transversal? Vamos imaginar que ao você bater uma corda, essa corda ela vai fazendo ondas e indo para frente, gerando essas ondas, mas não indo para trás. Então a mesma coisa é a luz, ela só se propaga para frente e nunca retorna, entendeu? Então, essas ondas é uma perturbação que é causada também em campos eletromagnéticos e se propaga através deles. As ondas elas podem ser eletromagnéticas, gravitacionais ou até mecânicas. As ondas mecânicas elas dependem do meio físico para se propagar. As ondas eletromagnéticas elas só dependem do meio do espaço para se propagar. E as ondas gravitacionais, que eu me lembro, o único exemplo que tem são de dois buracos negros. Não sei se estão se colidindo, mas eu acho que é a única forma de ter uma onda gravitacional. Bem, as ondas luminosas elas podem ser do meio natural ou do meio artificial. O meio natural é o que a gente está acostumado a ver no nosso dia, que no caso seria a luz do sol, que todo dia nos acorda, né? É uma questão, uma luz, um exemplo de onda luminosa natural. O outro exemplo seria a luz do fogo, que pode ser para o meio natural ou não natural. Nós temos como exemplo de energia luminosa, a artificial, é aquela que é feita pelo homem, a fabricação humana, como seria o exemplo de lanternas, de lâmpadas, que são ondas luminosas, mas que são criadas por equipamentos, criados pelo ser humano. Bem, aqui eu trouxe alguns exemplos de ondas luminosas e eletromagnéticas que nós algumas conhecemos e que conseguimos algumas ver no nosso dia a dia e outras não. São exemplos dela as ondas de rádio, os micro-ondas, o infravermelho, que no caso seria o controle da TV, que você ali não tem nenhum cabo ligando o controle da TV, mas através de um infravermelho você consegue passar os canais, aumentar volume, etc, etc. As ondas visíveis, que nós vamos ver a luz do dia, as luzes que nós não vemos mais tem a ultravioleta, algumas ondas eletromagnéticas como raio-x e raio gama. Bem, a velocidade de onda é uma grandeza vetorial que representa a rapidez com que uma onda se propaga juntamente com a direção e o sentido dessa propagação. É a razão entre o comprimento de onda e o seu sentido de oscilação. Por isso que nós temos a fórmula que é V igual ao comprimento de onda dividido pela sua oscilação. A outra fórmula é o caminho percorrido pela oscilação de uma onda, que é sempre inverso à sua frequência. Dessa forma, chegamos a uma relação conhecida como equação fundamental uma equação fundamental ondulatória, que no caso seria V igual ao comprimento de onda vezes a sua frequência. E outro exemplo de uma onda luminosa seria os raios, relâmpagos e trovões, que no caso quando a gente vê que está trovejando, a gente sempre vê uma luz primeiro para depois escutar o som. Isso se dá à velocidade da luz no meio do vácuo, que é aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Então, sempre que tiver um relâmpago, um trovão, a gente sempre vai ver primeiro a luz, que se propaga muito mais rápido do que o som, à vista do que o próprio som. Então, é um ótimo exemplo de uma onda luminosa. Bem, eu vou passar agora para o meu amigo Thiago Sampaio e ele vai falar um pouco para vocês sobre fenômenos ondulatórios. Está aí.
Hoje eu vou falar sobre os fenômenos ondatórios, que são as formas que as ondas agem, né? Dependendo da frequência, obstáculos e etc. Há 5 tipos de fenômenos: reflexão, refração, difração, polarização e dispersão. Vou começar com a reflexão. Reflexão é um dos que a gente mais conhece, que é quando uma luz de incidente ela age em um objeto e ela é refletida, ou seja, há uma outra luz sendo refletida no mesmo tipo de ângulo, no mesmo ângulo, por exemplo, o ângulo de zero ou o ângulo de 45 graus, se colocar uma luz incidente nesse espelho, por exemplo, um espelho, ou algo refletível, vai haver uma luz idêntica a ela indo na mesma direção diferente, como tem no slide aí, de 45 graus. E ela não tem alteração de velocidade, esse objeto não muda a velocidade dela, e a forma para esse cálculo é o ângulo I, que é a luz incidente, é igual ao ângulo R, que é a luz refletida. Dois tipos de reflexos dentro do fenômeno do autólogo reflexo. Tem o regular, que é o exemplo do espelho, que é uma superfície lisa, então não há variação de ângulo, ou não há variação de ângulo, não há variação de direção, não há nenhum tipo de variação. Se você tem 3 lasers, como tem no próximo slide, mudei a bio. Se você tem 3 lasers, vão sair de 45 graus, vão sair mais 3 lasers de 45 graus logo após. E tem a reflexão difusa. Difusa é quando tem uma superfície diferente. Por exemplo, esse pacote de salgadinho aqui é refletível. Então, a luz que está vindo nessa direção, ela está vindo assim, mas está se espalhando de forma aleatória, entre aspas, que é os raios incidem sobre uma superfície irregular. E por meio desse fenômeno que a gente consegue enxergar as cores, vindo da luz do sol, a luz artificial, como o Abdu falou, e outros tipos de ondas luminosas. A refração. A refração nada mais é que a variação de velocidade da onda luminosa mudando de ambiente. Por exemplo, do ar para a água, que é o mais comum, né? Por exemplo, a gente pega por exemplo, esse perfume aqui não vai dar para ver, mas o canudinho dele, a direção desse canudo muda por causa dessa variação de ambiente, do ar para a água. Há uma variação, por exemplo, outro exemplo que tem no slide aí, que é uma colher que está indo nessa direção e a imagem da colher que a gente tem dentro da água é diferente, já que houve uma variação de velocidade. Era para ser nesse mesmo ângulo, só que a variação mudou. Outro exemplo clássico é um peixe no rio. A gente acha que o peixe está aqui, mas na verdade ele está aqui. Quando for jogar uma lança para pescar ele vai conseguir fugir porque ele não estava realmente naquele lugar. E há um cálculo para isso, que é o índice de refração, que é o valor de mudança de velocidade a partir dos meios. Por exemplo, o ar tem 1, a água tem 1,33, o vidro 1,50 e etc. O diamante tem diferentes, o álcool etílico também tem. A fórmula é N, que é o índice de refração, igual a C sobre V, que é C é a velocidade da luz no vácuo e V a velocidade da luz no meio material. Tem a lei de Snell, quando a luz passa de um meio cujo índice de refração é N1, para o outro meio que o índice de refração é N2. Ou seja, vamos supor que N1 é o ar e o N2 é a água. Se a gente for saber qual o índice do ângulo de refração, a gente faria esse cálculo, que é N1 vezes o seno do ângulo 1 igual a N2 do seno do ângulo 2. E aqui tem um exemplo de um cálculo que a gente tem uma incidência de 45 graus, a gente usou a fórmula, que a gente quer saber qual é o grau de diferença que faz do ar, que era 45, para a água, que é 32, que vai ser explicado lá na frente, essa questão. A difração é quando uma onda luminosa, ela meio que dá um jeito de escapar daquela barreira, daquele muro, que é
se espalha ou se alonga por meio por alguma forma. Por exemplo, tem uma fenda, tem uma chapa de aço que ela tem furos e colocando uma lanterna, por exemplo, a gente vai conseguir ver do outro lado várias linhas, como se tivesse várias linhas. É porque as ondas ela deu um jeito de se escapar. Ao longo do dia a dia não notamos a luz como uma onda, pois o comprimento médio da onda da luz é da ordem de 0,005 milímetros. Não temos objeto ao redor contando com esses diâmetros. Polarização. Polarização nada mais é que a mudança e a direção da onda luminosa. O Sol, por exemplo, não dá um exemplo tão válido do Sol porque ela não é polarizada, ela não tem uma direção específica para polarização. Mas a luz dos ambientes, a luz que a gente mais vê em modo geral, sem ser o Sol, tem como ser polarizada. Como, por exemplo, de monitores, computadores, etc. Já que dentro desses aparelhos tem uma placa maleável que é polarizada, ela tem direções. Se você coloca assim, você consegue ver as luzes vindo de uma forma diferente, mas consegue. E até mesmo você colocando assim, você já não consegue ver mais, já que a luz está vindo na horizontal e a polarização é vertical. É como se aquela luz não conseguisse passar, é como se ficasse fosco, mas na verdade não é fosco, é só uma direção diferente. E a dispersão é nada mais é que só você tem uma incidência da luz branca, que é quando você tem todas as coisas, ou seja, uma luz branca é a junção de todas a luz branca, ela é a junção de todas as cores. Não é à toa que quando está chovendo e está fazendo sol, há uma dispersão da luz branca nas gotículas de água que faz que mostre aquele arco-íris que a gente vê, nada mais é que a dispersão nas gotículas de água. Isso acontece também em um prisma de cristal ou de vidro, que há essa dispersão. Uma luz, um feixe, tem até imagem de camisa, que é um prisma, um feixe de luz branca e logo após tem um arco-íris. E acontece também com o céu azul. No vácuo, aproximadamente no ar, de índice de refração absoluta N é igual a 1. Todas as cores se movem com a mesma velocidade, 3,3,0 vezes 108 metros por segundo, e por essa razão estão sempre juntas, formando a luz polimática branca, que é a luz do Sol. Caso ninguém saiba, mas a luz do Sol é branca. Uma curiosidade, por que o céu azul? Vou dar uma lida aqui. O céu é percebido por nós na cor azul em vestígio de um fenômeno denominado espalhamento de highlight. Nesse fenômeno, minúsculas partículas absorvem e em seguida emitem a luz incidente. Ou seja, qualquer coisa que a gente vê uma cor é porque houve esse fenômeno que a partícula absorve a cor e acaba incidindo uma outra cor. Tudo que é amarelo é porque incidiu a cor amarela e absorveu o resto. A luz vinda do Sol é uma junção de todas as cores de luz, sendo denominada luz policromática. Lembra que eu falei que a luz é branca? Que a luz branca é uma luz policromática, que tem todas as cores. Ao entrar em nossa atmosfera, ela é absorvida por partículas de diversos elementos, que posteriormente emitem a intensidade de espalhamento é inversamente proporcional ao comprimento de onda da luz. Como a luz azul possui um comprimento de onda bem pequeno, ela é mais espalhada e por isso chega com maior intensidade a nossos olhos. Caso ninguém saiba, mas toda cor ela tem uma variação de onda. A maior é a vermelha e a menor é a azul. Por isso que quanto mais distante as cores, mais vermelhas ela vai ficando, por exemplo, as estrelas e etc. Mais vermelha vai ficando por isso, porque como ela é a maior, é a que consegue chegar mais longe. Por isso que a gente tem que pôr no infravermelho para poder conseguir enxergar o que está longe. E finalizou aqui, a gente vai para as questões de fixação, que é com o Matheus. O exemplo 1
temos aí que imagine que um raio de luz que se propaga originalmente no ar incida sobre a água, formando um ângulo de 45 graus com a normal. Qual é o ângulo normal entre a direção do raio refratado e a normal? Para resolver esse exemplo, basta utilizar a lei de Snell-Descartes, usando o índice de refração do ar e da água. Temos aí o exemplo ao lado, onde mostra o raio incidente atingindo a superfície da água e os dois ângulos formados, sendo que queremos o do raio refratado. Temos então o índice do ar, o índice de refração do ar vezes o seno do primeiro grau, do primeiro ângulo, igual ao índice da água, índice de refração da água vezes o seno do segundo grau do ângulo que queremos descobrir. Então, o índice de refração do ar é 1 vezes o seno de 45 graus, igual a 1,33, que é o índice de refração da água, vezes o seno que vezes o seno do ângulo que queremos descobrir. Então, com o resultado da conta, temos que o ângulo que o raio refratado faz com a normal vale 32 graus, de acordo com a lei de Snell-Descartes. O segundo exemplo, temos que na óptica geométrica utiliza-se o conceito de propagação do raio de luz em linha reta. Isso é o que ocorre, por exemplo, no estudo da lei de refração. Esse conceito é válido quando a resposta para a questão é a letra D, somente para objetos, obstáculos ou fendas, cujas dimensões relevantes sejam muito maiores que o comprimento de onda da luz. A terceira e última questão é a seguinte: ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa a menos luz por um intervalo de tempo. E, próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras seguintes. Temos aí a figura. E sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Letra A, B, C, D ou E? Seria então a letra A. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas, pois o fenômeno descrito no exercício é a difração da luz, que também ocorre com o som, a teoria da difração justifica. O fenômeno que permite com que uma onda atravesse fendas ou contorne obstáculos, atingindo regiões onde, segundo a propagação retilínea da luz, não conseguiria chegar.